no ano. Ainda porque existem novidades, vocês precisam estar sempre reciclando. Justamente. Além disso, nós temos uma outra avaliação que é feita pelo o que nós chamamos do nosso grupamento de bombeiros. E essa avaliação, então nós temos, além desse treinamento diário, nós temos, além da rotina diária, né, nós temos um outro treinamento que é em cima daquelas situações a que nós possamos passar. Então, por exemplo, nós fazemos simulados de um acidente de moto, nós fazemos um simulado de incêndio, nós fazemos um simulado de mergulho. Então, todas as situações nossas de incêndio, salvamento e resgate, nós também fazemos simulados. E vocês acham que dá para atender qualquer tipo de ocorrência? Vocês têm conseguido sempre desempenhar, porque a gente não ouve falar mal, só ouve falar bem. Isso quer dizer que vocês são competentes naquilo que vocês fazem, né? Por causa desse treinamento tudo, né? É isso? Quando não está trabalhando, está treinando, né? Então é como o jogador de futebol, né? Ele fica bom ou fica bom. E como é que é o plantão? Quantas pessoas ficam no plantão e como é que ele roda? Eu falei para você que eu ficava 24 horas e aí trocava a equipe. Nós tínhamos lá no Resgate da Estrada o motorista da ambulância, o enfermeiro, o médico. Era só isso na unidade de resgate, que é a ambulância, que a gente ficava numa posição estratégica na rodovia. Vocês, como é que é esse esquema? Quantas pessoas ficam e qual é o trabalho de cada uma dentro da ocorrência? O efetivo de Ourinhos hoje conta com 25 soldados, vamos dizer assim. Nós contamos com um tenente, que é o nosso comandante. Ele está respondendo agora pelo comando de Assis, comandante interino por lá. Eu assumi o comando no lugar dele. Nós temos a nossa parte administrativa e nós temos a parte operacional. A nossa parte operacional é dividida em 3 prontidões, semelhantes a essa da que o senhor participava na rodovia. Nós dividimos as prontidões nas cores verde, amarela e azul, que são as cores da bandeira, né? E cada prontidão tira um serviço de 24 horas. E nessas 24 horas, nós contamos com um efetivo aproximadamente de 6 homens. 5 atualmente está acontecendo, porque nós temos, como eu já falei, um efetivo de 25 homens. Nós tiramos a parte administrativa, que é o nosso comandante, seria eu e um auxiliar administrativo, e temos também uma parte de setor técnico. Para isso precisa também de um outro homem. Então nós sobramos para a parte de prontidão, nós sobramos em torno de 21 homens. Só que tem os que estão em férias. Então, por mês, tirando os afastamentos, nós sobramos com 18 homens. Dividido em 3, são 6 para cada turno. E quando precisa, mais, aí convoca aquele que não trabalhou, né? O que já trabalhou está descansando. Está descansando. Entra para ajudar. Aquele que vai trabalhar no outro dia. Ele trabalha ali, no outro dia ele volta para trabalhar de novo. Sistema. Uma coisa, né? Os bombeiros, todo mundo tinha que ter esse número gravado no celular, em casa. Né? É aqui, ó, né? O número 193. Você precisando da atitude do auxílio dos bombeiros, você pede para qualquer ocorrência, queimados. Eu me lembro que vocês foram tirar uma caixa de abelha na minha casa. Eu me lembro que vocês socorreram meu falecido pai quando ele teve um infarto. Então vocês fazem realmente um trabalho brilhante. Né? O primeiro infarto ele chegou a tempo no hospital, e o segundo infarto ele já não teve essa mesma sorte, mas vocês estavam lá, né? A casa dele é muito próxima aqui, então tem que elogiar. Desculpa, pode falar. Interrompendo o senhor, mas por coincidência, seu pai, o primeiro infarto, eu estava na guarnição. Você está aqui há quanto tempo, desculpa? Eu estou há 24 anos. Eu trabalhei na Santa Casa há 17 anos, eu me lembro de você desde o começo, né? É isso aí. A chamada, vamos supor, alguém liga agora que um acidentado caiu ou alguém se queimou. Como é que é? Toca o telefone até a viatura sair, existe um tempo. Eu me lembro na estrada que a gente tinha 30 segundos, 20 segundos para entrar dentro da ambulância, vestir roupa, porque às vezes a gente estava na base, mas não estava com a roupa, com a gandola, com tudo, né? E aí tinha que correr nisso, às vezes ia se vestindo dentro da ambulância, e aí o rádio, né, que a gente chamava o Centro de Comando Operacional, ficava passando informações a respeito do acidente, porque como nós tínhamos uma posição estratégica, outras unidades de resgate chegavam antes, que não o médico ficava num lugar só. Como é que funciona? Tocou o telefone, tem uma ocorrência, a partir daí como é que funciona isso? A população não sabe. O sistema 193, ele é regional, então cada cidade tem o seu. Ligou o 93, vai cair na nossa central de telefônica.
Ali nessa central telefônica tem um soldado dessa prontidão que fica ali apenas para receber essas solicitações. Essas solicitações, quando entrada, é importante até que a gente esclareça que quanto mais detalhe, riqueza de detalhe e calma a pessoa tiver no quando da solicitação, mais vai agilizar o nosso atendimento. Porque muitas vezes as pessoas passam trote. Então nós temos que ter um controle ali para que nós não caiamos em trote. Isso é lastimável, né? Acontecer uma coisa assim, um trabalho tão sério, né? Uma coisa tão respeitosa, as pessoas brincam, né? Essa é uma questão de educação, infelizmente a gente não pode receitar a educação, né, para tomar, mas está melhorando, eu acho que foi pior, né, na época antiga, né? Então a coisa vai. Até porque hoje os recursos tecnológicos nos permitem cada vez mais verificarmos se é trote ou não. Certo. Então nós temos um sistema o que nós chamamos de BINA, né? Um sistema de identificação. Certo. Esse sistema de identificação ele nos permite ver o local da chamada, só que muitas vezes é celular, né? Mas quando é celular nós procuramos pedir. A pessoa fala, estou em endereço tal. Aí nós falamos, está em endereço tal? Então vê o número da residência aí. Aí a pessoa fala o número, a gente já tem mais ou menos vamos dizer assim, um conhecimento da via. E sabe, por exemplo, se ele passa o número 1040 e fala que está no início, próximo da ferrovia, nós sabemos que está errado, porque ali é o início da numeração. Então isso faz com que a gente consiga evitar esses trotes. E quanto tempo vocês têm que sair daqui e quanto tempo vocês têm que demorar para chegar? Como é que funciona isso? A partir do momento que foi recebida a solicitação, é acionado um alarme. Nós temos um sistema de alarme para cada tipo de ocorrência. Então nós temos um sinal sonoro, né, que é o alarme para o incêndio, um outro para o salvamento e um outro para o resgate. A partir do momento que é acionado esse sinal sonoro, nós temos durante o dia 30 segundos para sair do quartel. E no período noturno, 45 segundos. E qual que é o sinal que é mais tocado aqui? Sem dúvida nenhuma, que é o do resgate. Que seria a ocorrência na rua devido a um acidente, alguma coisa assim, é isso? Isso, acidente. Remoção de doentes e tal, né? Isso. O que vocês mais atendem na rua, nesse resgate? É o acidente com moto. Acidente com moto. Nós atendemos uma média de 15 a 16 ocorrências por dia. E dessas, um terço pelo menos é moto. Tá certo. Fica aqui uma posição, eu como médico que trabalhei na Santa Casa de Ourinhos e eles como os bombeiros que fazem o transporte até lá, a gente sabe que está muito complicado com relação à conduta dos motociclistas aqui na cidade de Ourinhos. Eu acho que tem que pôr a mão na consciência. Existem leis, né? As leis de trânsito que precisam ser respeitadas, né, José? Existem as leis da comunidade, as leis do pedestre. Então, tudo isso foi feito e o que precisa ser respeitado, né? Eu acho que se diminuísse a quantidade de acidentes, diminuiria também o trabalho, melhoraria para eles também a questão de não haver ocorrências múltiplas que tem que sair para lá, para cá. É duro você saber qual que é a ocorrência mais perigosa. Então eu falo aqui, um apelo, se você quiser correr, mototaxista, motociclista, você tem que, pega a estrada, vai para Salto Grande, você tem uma via única que não tem surpresa nenhuma para você, e você corre o quanto que você quiser. Mas agora na cidade, um carro pode atravessar a preferencial, uma pessoa pode abrir a porta do carro, um pedestre pode passar fora da faixa, e você em alta velocidade, e você querendo economizar alguns segundos, eu não sei porquê, você inflige leis que colocam a nossa vida em risco, a sua principalmente, e a nossa em risco. A gente não quer ver vocês aqui dentro desse veículo, né, na unidade de resgate. Nós queremos paz na cidade, nós queremos que diminua essa incidência. A Santa Casa vive superlotada, com doentes relacionados à parte de ortopedia principalmente, todos são motociclistas. Então eu acho que tem que pôr a mão na consciência, precisa ter uma questão de educação, você foi educado para você tirar a sua carteira e você precisa usar isso. Né? Existem outras ocorrências, né? Eu não me lembro quando foi a última ocorrência de acidente de carro, mas eu vejo toda hora a ocorrência de acidente de moto, né? Então a gente quer chamar um apelo, né? A nossa dica de saúde é que a pessoa tenha um pouco mais de respeito pelo cidadão. A nossa cidade está crescendo, o trabalho deles é um trabalho perfeito, mas está difícil. Se continuar crescendo desse jeito o número de motos, se você continuar dirigindo dessa forma, a coisa vai ficar difícil para todo mundo, tá certo? E eu queria aproveitar
uma pessoa normal, por exemplo, um motoqueiro, por exemplo, o motoqueiro ele cai, ele está lá no chão. Uma pessoa que não conhece, está aqui do lado, passando, o que ela tem que fazer até vocês chegarem nesse local? Porque não adianta ela ter conhecimento técnico, ela não é estudada para isso, não é treinada para isso. Mas o que ela deve fazer? O que ajudaria vocês para não complicar mais o atendimento, para não complicar mais as coisas? Depois do intervalo, ele vai responder essa questão, tá? Já voltamos. Então, voltando mais uma vez aqui com o nosso programa Dr. Chefe, eu havia feito uma pergunta, né, para o João Sérgio a respeito do que a população que não tem conhecimento pode fazer para ajudar o trabalho dos bombeiros, né? Isso é importante porque lá no pronto-socorro a gente vê muita coisa errada que a população faz e que acaba prejudicando isso. O que eles deveriam fazer, o povo em geral? Tem um acidentado, caiu na minha frente, o que eu faço? Nem sempre tem, vamos dizer assim, a sorte de cair na frente do senhor, que é o doutor. Não, mas faz muito que eu não sei nada, me ensina, Mas em caso de uma situação diferente dessa, em que uma pessoa cai na frente de um outro leigo, né, a primeira providência a ser tomada é verificar onde que essa pessoa caiu. Bom, nós vimos ela cair, mas ela pode estar caindo sobre a via pública. Um outro veículo pode vir e fazer um estrago maior do que aquele acidente que ele se envolveu. Então, para isso, a primeira coisa, a pessoa tem que sinalizar o local. Vamos evitar que os outros veículos passem naquele local. Mas como sinalizar? É complicado, porque se você vai sinalizar, você está numa rodovia, por exemplo, você sai para sinalizar, você corre o risco de ser atropelado também. São duas vítimas em vez de uma, né? Sem dúvida. Então, o interessante é você colocar galhos de árvore. Vamos imaginar a rodovia ou uma via de velocidade rápida na nossa cidade. Você quebra galhos de árvore e coloca, que o motorista ele já vê que tem alguma coisa acontecendo à frente. Isso numa distância considerável do local do acidente. Bom, após feito isso, você tem que acionar o socorro, através do nosso 193, né? E evitar mexer o máximo com a pessoa em si, porque você não sabe o que está acontecendo com essa vítima. Então, se você, às vezes, mexer com ela, você vai agravar essa lesão. Então, você, não sabendo como imobilizar e nem como tomar um outro procedimento, você evita mexer com ela. E você verifica se ela está consciente ou não. E tira o máximo de informação que está no local para passar no plano da solicitação. Porque o nosso atendente ele vai vai buscar essas informações. Ele vai perguntar para você se você viu o que aconteceu, vai perguntar se foi queda, se foi acidente, se tem outras pessoas envolvidas, se o local é seguro ou não. Então ele vai tomar uma série de medidas para agilizar o nosso socorro. Porque nesse deslocamento nosso até o local, o nosso bombeiro ele já vai mentalizando a cena. Então através disso ele já vai verificando o que ele vai usar de material no local. E a população ela é curiosa, ela quer virar a pessoa para ver quem é. Né? Eu vou complementar aqui, pela parte médica, você tem duas situações. Você tem quando a vítima está inconsciente, você não precisa fazer nada, não tem o que fazer. Ela está inconsciente, você não sabe o que está acontecendo, você não tem conhecimento técnico, e aí automaticamente você não tem o que fazer. Peça ajuda, peça para as pessoas que estão chegando próximo ao acidente, ajudar a sinalizar para que não ocorra um acidente maior e pronto. Mas se a vítima é consciente, fique conversando com essa vítima, pense na segurança, como o João Sérgio falou, procure sinalizar ou com a mão evitar qualquer tipo de outro problema, né? Peça para alguém ligar para os bombeiros e evita movimentar essa pessoa. Converse com ela, fala, se a pessoa estiver te orientada, estiver te ouvindo, fala assim, não se movimenta, você sofreu um acidente, eu acho que você deve ter alguma coisa quebrada, porque vamos supor que um osso esteja quebrado do braço ou da perna, e às vezes faz uma lasca, uma coisa, aquilo é afiado como faca, né, João Sérgio? E aí de repente a pessoa vira o doente para ver quem é, e essa lasca de osso, ela passa no sistema, nos vasos e nos nervos e rompe. Então a sua atitude, ela pode ser o diferencial entre a vida e a morte dessa pessoa. A sua atitude pode ser o diferencial entre precisar ficar hospitalizado muito tempo ou não.
E a sua atitude também é responsável por condições de um internamento muito longo ou até por incapacidade. Um movimento desse, com uma lesão grave dessa, que você provoca com o movimento e não com o acidente, ele pode causar um dano irreversível. Então não deixa ninguém mexer, não mexa no doente, até que o bombeiro chegue. Eles saem muito rápido, eles chegam muito rápido, então você mantenha calma, faça...